O que as pessoas querem dizer com magia branca? Qual que é a diferença entre bruxaria branca e bruxaria negra? Não é como se diz normalmente? Essa e várias outras perguntas que nós trataremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Primeiramente, eu queria confirmar que todos aqueles que colocaram suas intenções, a Santa Missa de hoje está sendo celebrada por essas intenções. Caso vocês ainda não tenham colocado, podem colocar no link na descrição do vídeo para a próxima missa. Nós favorecemos e promovemos várias missas ao longo de todo o ano. Toda sexta-feira, por exemplo, tem uma Santa Missa na intenção de todos aqueles que ajudam este apostolado a crescer. E todos aqueles que colocam também as intenções. Pode colocar as iniciais dos entes queridos, vivos ou falecidos. Eu recomendo que já coloque agora, porque assim já fica reservado, fica lá guardado para a missa de sexta-feira. E aqueles também que ainda não pediram adesivo, vou deixar aqui o telefone, que podem pedir gratuitamente seu adesivo de São Miguel Arcanjo. Bom, a dona Rosângela pergunta: desculpe minha ignorância, mas por favor me esclareça uma dúvida. Qual a diferença entre bruxaria branca e bruxaria negra? O que isso significa? Assim, simplificadamente, a dona Rosângela, é o seguinte, é que no imaginário popular, a bruxaria ela está relacionada com sacrifício de animais, ou às vezes até sacrifícios humanos, coisas sanguinolentas, o contato direto com o demônio, de uma maneira assim, às escondidas, em lugares escabrosos, em lugares escuros, e por isso então se convencionou chamar de magia negra, pelo lado escuro, não é? E, portanto, não tem nada a ver com a cor, mas tem a ver com esse lado oculto. E se convencionou chamar de magia branca, assim, genericamente, coisas que são verdadeiras feitiçarias, bruxarias, magias que seja, mas que tem uma certa característica leve, de luz, e por isso magia branca, ou seja, que se pode fazer à luz do dia e não espanta. Agora, essencialmente, tanto uma quanto outra atraem o demônio. Tanto uma quanto outra devem ser evitados pelo católico. Devem ser evitados por qualquer um, né? Ninguém deve querer atrair o demônio para a sua vida. Então, a magia branca, por exemplo, quem lê certos livros que saem por aí, o mais famoso deles, Harry Potter, por exemplo, está cheio de coisas de magia branca. Coisas que introduzem, acabam sendo um caminho de introdução na magia total, digamos assim, e que se convencionou chamar de magia negra. Mas então isso é o que eu me referi no outro vídeo como magia branca e o cuidado que se deve ter dessas coisas. E por isso que certas práticas esotéricas, certo uso de cristais, não que os cristais sejam ruins, foram criados por Deus, são magníficos, são maravilhosos, são bonitos, né, nos elevam a mente a Deus, mas com frequência estão relacionados a certos rituais esotéricos que atribuem às pedras em si certos poderes mágicos. Ah, mas não pode ser que uma pedra tenha algum poder medicinal? Pode muito bem ser. Né? Até Santa Hildegarda, eu creio que tratava disso. Acontece que nos dias de hoje, com muita frequência, isso vem misturado com noções esotéricas que são contra a lei de Deus. Adivinhações e coisas do gênero. Então é preciso tomar cuidado com esse gênero de práticas. Então quer dizer que eu não posso comprar nenhuma pedra? Não, apenas o que a gente sugere é que se tome um certo cuidado de onde elas vêm, se elas vêm já com significado esotérico, né, no próprio formato, que tem formato então de carranco, tem formato de coisas, de divindades pagãs, por assim dizer. Então esse é o cuidado que se deve ter, porque pela magia dita branca, facilmente a pessoa acaba entrando no mundo do oculto, o mundo do ocultismo, né? E isso, evidente, que atrai a presença e a ação do demônio. E como o objetivo justamente desse canal é nós, aos poucos, irmos aprendendo aquilo que atrai a presença dos anjos e afugenta o demônio, isso é uma pergunta que me parece importante esclarecer, assim, muito rapidamente. A segunda pergunta, de um outro tema completamente distinto, mas também importante, porque eu já ouvi
muito isso. Eu não vou dizer o nome, vocês vão ver por quê. Assim, muito obrigado por esse maravilhoso vídeo em que a gente fala da questão da pornografia e tudo mais. E ela diz o seguinte: meu marido vive na pornografia e quando nós saímos de casa, me entristece muito a maneira como ele olha para as mulheres. Falo com ele sobre isso e o quanto isso pode destruir nosso matrimônio. Mas ele me diz, então veja bem, isso eu já ouvi várias vezes. Vamos então, assim, uma maneira rápida, responder ao que vem aqui. Ele me fala que Deus nos deu os olhos para apreciar o que é belo. E que isso de não ficar olhando, não é, para a mulher do próximo e não ficar olhando para mulheres que estão indecentemente vestidas, isso é exagero da igreja. Deus sabia que os homens fariam isso e mesmo assim nos fez do jeito que somos. E então ela diz que vai mostrar o vídeo a ele, que vai rezar muito, diz: a senhora conte com minhas orações, mas o que muitas vezes nesses casos não adianta muito discutir. Mas um argumento que às vezes ajuda é a gente mostrar qual é a consequência última do que a pessoa está dizendo. Então ele diz aqui, né, Deus nos deu os olhos para apreciar o que é belo. Então aqui tem primeiro uma simplificação. Aqui ele diz que Deus nos deu os olhos, não é? Pois é, mas Deus nos deu os olhos, assim como ele nos deu, por exemplo, a boca. E pela boca nós temos o alimento, temos a bebida. Agora, dizer, então, Deus me deu a boca. Ele criou coisas que são agradáveis, como, por exemplo, certas bebidas alcoólicas. O vinho, de si não é pecado o vinho. Mas, se a pessoa diz, Deus me deu a boca, ele criou a inteligência do homem, que criou o vinho, e, portanto, eu posso me embebedar. Tá vendo? Como o argumento não bate, como se eu aceito isso simplesmente, Deus me deu os olhos, existe uma coisa que é bela, eu, portanto, olho. Agora, ele está olhando porque é belo, porque é sensual, porque provoca a sensualidade, não é? Então, alguém me dizer não, mas se Deus deu a sexualidade, então eu posso fazer qualquer coisa? Então a pedofilia também pode? Porque se Deus permitiu a atração de alguém por uma criança, logo isso é certo? Claro que não. E a segunda coisa aqui que ele está claramente negando é o pecado original. Deus não nos fez desordenados. Foi o pecado que nos desordenou e por isso que ele veio, morreu na cruz para abrir de novo a graça, a participação nossa na vida divina. A graça de Deus torna possível que a nossa natureza decaída diga não ao pecado. É duro? É duro. Mas aí depois tem a eternidade no céu para aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Então eu repito aqui esses 2 pontos, assim, para ser rápido na resposta. Diga para ele, então tudo que é bom, tudo que eu posso me convém? Então quer dizer que eu posso cair em adultério? Quer dizer que eu posso me embebedar? Quer dizer então que tudo pode? Porque Deus criou tanto o meu corpo quanto a coisa que eu estou desejando? Esse é o primeiro ponto. Se eu for aceitar isso, eu tenho que aceitar todos os absurdos. Deus permitiu que eu tivesse raiva, logo eu posso matar o outro? Tá vendo que essa lógica não bate? É uma coisa completamente ilógica, irracional. É apenas uma tentativa de justificar o próprio pecado. Bom, e em segundo lugar, a questão do pecado original. Por que eu apeteço coisas que não me convêm? Porque eu tenho a natureza decaída. Eu sou filho de alguém que foi filho, que foi filho, que foi filho, que foi filho de Adão e Eva, e que tiveram um pecado original, e nós herdamos essas tendências desordenadas. Mas nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar, e portanto para nos abrir as portas do céu. Mas quem tem que caminhar até a porta e bater na porta somos nós. E caminhar na porta e bater na porta é seguir os mandamentos. E para isso ele nos deu a graça, nos deu os sacramentos, por isso nós temos que frequentar os sacramentos. Então, isso é hiper simplificado, esse falso argumento desse marido. Diz, isso é exagero da igreja. Isso não é criação da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. Aquele que deseja uma mulher que não é a sua, já cometeu adultério em seu coração. E São Paulo diz que nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os sodomitas, etc., entrarão no reino dos céus. Mas Deus é tão ruim assim? Ora, ele veio para nos salvar, sofreu tudo o que ele sofreu para nos salvar, e nós não vamos fazer o mínimo de pedir a graça para ele?
de frequentar os sacramentos, de procurar emendar a vida, então quem merece ir para o inferno somos nós. E depende sim da nossa ação. Então espero que, sim, nós podíamos fazer vários vídeos sobre esse assunto, mas aqui fica uma resposta rápida, caso ajude. Bom, Dona Luciane pergunta: as nossas boas obras só valem em estado de graça, se nós estamos em estado de graça? Só valem após a confissão? Então, eu já expliquei isso num outro vídeo, eu vou apenas para esclarecer um pouco mais. Nossas boas obras, uma das coisas que nós adquirimos fazendo uma boa obra é o mérito, é o merecimento. Cada boa obra que nós fazemos aumenta o nosso grau de glória quando nós formos para o céu. E também tem todos os outros valores, alcançam novas graças e tudo mais. Mas se eu faço essa boa obra em estado de inimizade com Deus, essa boa obra não tem, que externamente é uma boa obra, ela não tem mérito. Eu não mereço nada a mais no céu por causa daquilo. Embora não quer dizer que eu não deva dar uma esmola, não quer dizer que eu não deva procurar fazer obras boas, mas elas não terão valor para o céu, para a eternidade, que é o principal, não terão se eu não estiver em estado de graça. Agora, um detalhe aqui é o seguinte: Deus Nosso Senhor, Ele é infinitamente misericordioso. E se nós temos a desgraça de cair no pecado mortal, mas nós nos arrependemos profundamente por amor de Deus, por amor daquele Deus que nós ofendemos. Eu disse, puxa, Deus é tão bom e eu o ofendi. Se esse arrependimento ele é sincero por amor de Deus, é o que é chamado contrição perfeita. Se eu tenho arrependimento daquele pecado por amor de Deus, que eu ofendi, ou seja, eu reconheço minha falta, peço perdão, o que acontece? Eu tenho uma contrição perfeita e a minha culpa eterna é perdoada por Deus naquele instante. Então eu posso comungar? Diz, não pode, porque eu não posso ter certeza de que aquela contrição foi perfeita, se eu não fiz mais por medo de cair no inferno do que por amor de Deus. Então a igreja manda que a pessoa que tenha, mesmo tendo a contrição perfeita, que ela vá e faça a confissão sacramental antes de comungar. Mas uma pessoa que caiu no pecado mortal, ela pode reatar sua amizade com Deus antes ainda da confissão. O que ela não pode, eu repito, não pode depois comungar, receber outros sacramentos, ela tem que se confessar. Mas se uma pessoa, é o caso típico, uma pessoa que cometeu um pecado mortal, se arrependeu sinceramente por amor de Deus, ela está caminhando para a igreja para ir confessar, é atropelada e morre. Ela vai para o inferno? Não, se ela teve essa contrição perfeita, não, ela é salva. Porque a contrição perfeita apaga a culpa mortal. Não sei se está claro, esse ponto é muito importante. E portanto, é uma recomendação que os santos davam: nunca encoste a cabeça no travesseiro tendo um pecado mortal na consciência. Peça o perdão, faça um exercício de contrição perfeita, ou seja, arrependimento por amor de Deus e não por medo do inferno. É um ato não do sentimento, é um ato da vontade e da inteligência. Então, chamado ato de contrição perfeita. Agora, se a pessoa está num estado de adultério, por exemplo, e num estado de escândalo e tudo mais, ela precisa mudar de vida, senão a resposta é não, as obras não valem para a eternidade. Certo? Agora, alguém diz, eu devo parar de rezar se eu estou em estado de pecado mortal? Pelo contrário, eu devo rezar ainda muito mais, pedindo que Deus, que é infinitamente misericordioso, que Ele tenha pena de mim, miserável pecador, que eu reconheço minha força, que Ele tenha pena de mim e que Ele me dê o favor de voltar à sua graça. E aqui a noção de graça é um pouco complicada às vezes, porque existe a graça habitual, ou estado de graça, é que eu estou em amizade com Deus e Deus age dentro de mim, pela fé, pela esperança, pela caridade. Agora, existe a graça atual, que é um favor que Deus me dá. Mesmo que eu esteja em estado de pecado mortal, eu posso receber esse favor, porque senão eu não vou entrar na graça de Deus.
Mas se eu não estou em estado de graça, minhas boas obras não têm valor para a eternidade. E daí a importância que eu disse outro dia de batizar as crianças, porque quem não está batizado não está com a graça de Deus, não está na graça de Deus. Pode receber graças, receber favores para receber a graça de Deus. Alguém vai dizer, mas e uma pessoa que mora lá na Conchinchina, que nunca ouviu falar da igreja, nunca ouviu falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está condenada ao inferno? Não, é o que os santos chamam de batismo de desejo. Se essa pessoa, ela pela lei natural, né, tudo aquilo que naturalmente o homem sabe que é certo ou errado, ele procura viver, né, de acordo com a lei natural, procura fazer o bem que ele sabe que é bem, procura evitar aquilo que ele sabe pela consciência que é errado. A pessoa, então, nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar da igreja, ela pode sim ir para o céu por um fenômeno semelhante à contrição perfeita, que é chamado batismo de desejo. A pessoa, ela ama, né, uma certa ordem posta por Deus na criação, né, e ela recebe, portanto, esse favor de ter uma contrição pelos erros que ela cometeu, e ela se sente penalizada de ter ido contra essa ordem que ela percebe que é a ordem boa das coisas. E aí acontece o que eu estou simplificando muito, claro, a gente pode fazer também vários vídeos sobre isso, mas é o que a igreja chama de batismo de desejo. Agora, a pessoa que conhece a verdade e que ela peca e não se arrepende, aí, me desculpe, mas eu não posso dar nenhuma outra resposta, né? Então, essas boas obras não, mesmo que ela faça obras aparentemente muito boas, elas não têm nenhum valor sobrenatural para o céu. Não sei se está mais claro, se tiverem mais dúvidas, quiserem que eu trate mais desse assunto específico, a gente pode tratar em outros vídeos. Outra pergunta: é possível que as famílias que assistem programas como novelas, e aqui pela pergunta fica claro que são essas novelas imorais, de certa emissora, que eu não vou dizer o nome, até rezam o terço, mas não abandonam esse tipo de programas, podem atrair espíritos decaídos e os mesmos podem trazer conflitos para dentro de casa? A resposta é a seguinte: eu não vou responder isso generalizando para qualquer filme ou para qualquer programa, não vou generalizar isso, porque existem filmes que se pode assistir sem nenhum problema. Mas essas novelas dessa emissora, se é isso que a senhora está perguntando, é preciso, eu deixo uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: não está lá no Evangelho que ninguém pode servir a Deus e ninguém pode servir a dois senhores? Então, ou se há de servir um e aborrecer o outro. Se lembra dessa passagem? Que nosso Senhor diz: não é possível servir a dois senhores. Se algum entretenimento claramente me leva ao pecado, ou, o que em certo sentido é pior, a normalização do pecado, porque é isso que as novelas fazem, elas normalizam o pecado, elas tornam normal certas coisas que há 10 anos nós não aceitaríamos, mas por causa de tanto assistir, de ver as pessoas fazendo, acaba normalizando. O que acontece? Eu estou servindo a dois senhores. E aí eu aborreço um deles, certamente não ao demônio. Então, mas é difícil, não sei o que. Eu sei que é difícil. E nos dias de hoje é mais difícil que antes, sejamos realistas. Mas o prêmio que nos espera é tão grande que qualquer esforço vale a pena. Né? Qualquer esforço vale a pena. E fica então essa resposta. Pense nisso. Quem sabe um pouquinho de doutrina católica, basta ter um pouquinho de bom senso para saber se aquilo que eu estou assistindo promove o bem ou não. Agora, se eu sei, e é o caso dessas novelas, especialmente dessa emissora, certamente, não estou dizendo que as outras sejam boas, mas dessa emissora é claramente não boa, claramente não serve ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Serve a outro Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores. Então, alguém pergunta, mas e os filmes de terror? Bom, a gente precisaria analisar, e eu não tenho tempo, nem pretendo fazer isso, analisar cada filme. O que é sabido é que muitos desses filmes de terror são ligados ao ocultismo, a esoterismo. Cada um tem a possibilidade de julgar por si e de saber se aquilo está ligado a coisas ocultistas ou não.
Se a pessoa tem dúvida, se a pessoa não sabe, procure alguém que conheça o filme, que tenha critério, que conheça a doutrina católica. Mas, em geral, por tudo que eu ouço dizer, não são coisas recomendáveis. Sobretudo, não são recomendáveis como uma prática corrente, né? Basta ver essas coisas, séries de Netflix, por exemplo. Quantas delas estão ligadas ao ocultismo? Existe até uma, parece que chamada de Lúcifer. Pelo que me conta, é uma coisa que também normaliza a ideia de o demônio estar convivendo entre nós sem nenhum problema. Bom, Dona Edilene, ela conta que nós falamos outro dia da chamada casa mal assombrada, né, em que medida isso pode ser a presença do demônio, e ela diz assim: já fui em casas assim. Detalhe, estava indo rezar o terço, pois tem um grupo de oração, vamos rezar nas casas que nos pedem. Também já esteve em minha casa uma pessoa, e essa pessoa estava na sala, e de repente gritou e disse que não aguentava ficar na minha casa, pois tinha muita luz. E na casa dessa pessoa tem algo esquisito. Pode ser que ela esteja envolvida com o ocultismo, e que essa relação com o demônio, né, o demônio tenta evitar que ela tenha relação com Nossa Senhora, ou uma casa que está muito ligada a Nossa Senhora. Sim, isso pode ter alguma relação? Pode ter. E eu creio que vários já tiveram essa experiência, né? Estou com uma impressão, diz a Dona Elis Teles, estou com uma impressão de que o nosso país está passando por uma infestação de espíritos malignos. Uns lutando pelo bem, mas tem muita gente implantando o mal. Vamos rezar muito. Eu não digo muito mais coisa, mas eu concordo com a senhora. A Dona Arlete pergunta o seguinte, é outro assunto. Os vídeos do canal são maravilhosas catequeses, mas gostaria que me ajudasse numa outra questão. Como podemos ajudar um agonizante? Quais orações? A quem invocar? O que fazer além dos sacramentos? Bom, para responder rapidamente, existem as orações dos agonizantes. São orações tradicionais da igreja, que existem há muitos séculos e que é uma das coisas que se pode fazer. Agora, se a pessoa não tem o livro, não tem a oração no momento, o que ela pode fazer? Depende muito do caso, mas, por exemplo, ir ao ouvido do agonizante e rezar com ele, ou rezar por ele. Então dizer, meu Jesus, misericórdia. São José, patrono daqueles que estão em agonia, ajudai-me. E rezar isso no ouvido, né, da pessoa, porque o ouvido disse que a audição é o último sentido que a pessoa perde quando está em agonia. Invocar a São José, patrono da boa morte, invocar o anjo da guarda da pessoa, então rezar ao ouvido dela, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, etc. E a água benta, se tiver uma vela benta, acender no momento da agonia, e assim várias orações que são tradicionais da igreja. Portanto, eu recomendo, se a senhora achar, oração dos agonizantes. Eu carrego sempre, né, essas orações. Bom, a Dona Cristiane Cavalcante, que sempre está comentando no canal, ela também relata a respeito de casas com problemas de infestação. Ela diz o seguinte: Salve Maria, a casa de minha mãe era assim, e eu não aguentava ficar nos cômodos, em específico em um quarto que era dela, e eu dormia. Eu tinha muitos pesadelos e experiências preternaturais, de tanta oração, terço diário, jejum, missas e confissões, quinzenalmente receber a comunhão, via os mesmos efeitos que você descreve, tudo estalava, vultos, coisas sumiam, luzes acendiam e apagavam. A casa sempre foi de minha família, mas depois de eu me alinhar às obrigações católicas, as manifestações cessaram. É isso mesmo, Nosso Senhor Jesus Cristo, não é preciso dizer, é muito mais poderoso do que os demônios, mas nesta terra, como estamos em estado de prova, ele deixa a nossa escolha, nós recorrermos a ele, né, fazermos aquilo que a igreja nos recomenda, para que o espírito maligno vá embora. Alguém disse, o que fazer para minha sobrinha saírem do esoterismo? Já rezamos há muito tempo e elas não saem, já falamos com elas e nada. Eu recomendo muito, até já disse isso em outros vídeos,
que a primeira coisa, quando tem familiares que a gente tenta, né, fazer voltar ao bom caminho, eles não voltam, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a convicção que é o seguinte, é que a pessoa, quem vai para o céu, vai porque quer. Quem vai para o mau caminho, vai para o que quer. Em muitos casos. E a gente, às vezes, pode tentar de tudo e pode fracassar. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, tinha alguém mais atraente do que ele, tinha alguém mais convincente do que ele. No entanto, o que fizeram com ele? O crucificaram. Acontece que ele nunca abandonou, evidente, né, a verdade e a boa doutrina, porque ele foi atacado, porque ele foi rejeitado, porque ele não foi ouvido. Ele manteve a doutrina, não é, a tal ponto, ele não negou a doutrina, como eu já disse, foi crucificado, mas depois ressuscitou. E algo disso acontece quando nós tentamos dar o bom exemplo e tirar as pessoas do mau caminho. Às vezes as pessoas não ouvem. O que nós devemos fazer é nos mantermos na boa posição, darmos o bom exemplo, sermos uma referência, porque na hora pode até ser que eles riem de nós, pode ser até que nos ataquem, mas fica aquele ponto de referência e nós acendemos uma luz na cabeça deles pelo nosso bom exemplo que não se apaga, que fica ali iluminando e chamando a eles para o bom caminho. Então isso é doloroso porque às vezes demora muito, é doloroso porque às vezes até nós fracassamos. E é lembrar que Nosso Senhor, humanamente falando, aparentemente, em alguns casos, ele fracassou, na aparência, né? Mas ele sempre se manteve, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, evidente que se manteve, como um ponto de referência. Ele não mudou, os outros podem ter mudado, mas ele não mudou e ele não muda. Então nós não nos adaptarmos no sentido de não fazermos compromissos nos princípios, nós podemos até nos adaptar a uma situação em que falamos com mais cuidado, esse tipo de adaptação é boa, mas não adaptar os princípios. Os princípios permanecem os mesmos. Nós não podemos ferir os princípios para agradar os outros. E com isso, nós permanecemos como exemplo para eles. Ou para que se convertam, né, ou para que depois a justiça de Deus vai tomar em conta o nosso bom exemplo que eles não quiseram seguir. Então, é uma via crucis, é uma via sacra que a gente passa quando a gente tem parentes que a gente tenta converter e não consegue. E essa dor que nós sentimos por não conseguir convertê-los, ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa aos olhos de Deus para alcançar graças para a própria conversão deles. Então é isso que eu sempre digo, mantenha-se como um ponto de referência, porque lá na frente você vai ver como isso vai ter um determinado efeito. Às vezes, só na hora da morte deles. Às vezes nós já teremos morrido, mas na hora da morte daquela pessoa, ela vai lembrar, puxa, vem a graça de Deus para a conversão no último momento por causa do bom exemplo que nós demos. Então é não arredar o pé, não deixar de dar o bom exemplo. E por fim, o senhor Antônio pergunta o seguinte, existem situações que eu tenho colocado em questão. Será que o trabalho onde eu estou é agradável a Deus? Mesmo sendo subordinado, nós temos a opção de escolher um trabalho onde se respeita o domingo do Senhor. Já levo em conta o fim do ano e as missas e principalmente a Semana Santa. Esse ano me deu muita tristeza não poder participar em todos os dias por conta do trabalho. O que eu devo fazer? Sr. Antônio, em situações assim, eu tenho 3 sugestões. Uma sugestão é do padre Chad Ripperger, um famoso exorcista muito conceituado nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, que com muita frequência, quando a gente quer saber a vontade de Deus para uma determinada situação, faça uma novena ou um tríduo, 3 dias, reze a Nossa Senhora das Dores, para que ela... Que passou por a maior aflição que uma criatura passou, que foi ver seu divino Filho ser crucificado, e toda a paixão, para que ela nos ajude a entender o significado de uma determinada angústia, de uma determinada dor, ou a vontade de Deus para aquele caso específico. Um outro conselho que também se dá é rezar a Nossa Senhora do Bom Conselho. É uma invocação de Nossa Senhora enquanto dando bom conselho. Então, Nossa Senhora do Bom Conselho. E a terceira sugestão é, literalmente, pedir, implorar
ao anjo da guarda que dê algum sinal. Não precisa ser um sinal extraordinário, que ele apareça, não é isso, porque normalmente não é o que acontece. Mas que ele me faça sentir, me faça ver uma saída para essa situação, que é uma situação de dúvida, que é uma situação incerta, mas o anjo da guarda, ele está sempre do nosso lado. E ele costuma se comunicar conosco por meio das circunstâncias, das coisas que nos rodeiam. Às vezes é um telefonema, às vezes é um amigo que, sem saber da nossa situação, nos dá uma sugestão, e a gente fica assim, puxa, mas como é que você sabia que eu estava nessa complicação? Não sabia, disse só por dizer. Foi o anjo da guarda que, através dele, deu um bom conselho. Às vezes é um livro que a gente lê, às vezes é até mesmo um dia que a gente acorda e está assim, vendo as coisas com mais clareza. Foi o anjo da guarda que, de alguma forma, ele encontrou para comunicar-se conosco. Então fica aqui algumas poucas e rápidas respostas a essas perguntas, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.